Bem, eu estou viva e a respirar, como podem ver, mas pronto, eu sou bióloga marinha desde 2009 e há uns tempos visitei uma exposição PhotoArc do fotógrafo da National Geographic, Joel Sartor, e deparei-me com uma frase que foi a seguinte: todas as criaturas, grandes e pequenas, são valiosas, magníficas e merecem viver e existir. E eu acho que esta frase realmente descreve o sentimento dos biólogos pela vida. Aliás, eu e a minha irmã, desde pequenas, que brincávamos na quinta do meu avô, como podem ver, a minha irmã está ali na foto, é a minha irmã gêmea, e ambas somos biólogas marinhas, e nós passávamos horas e horas a ver desde formigas, cães, gatos, ovelhas, e foi um pouco por aí que nasceu o nosso amor pela biologia. Mas também neste processo percebemos que a natureza está vulnerável, devido à atividade de uma outra espécie, que somos nós, os humanos. E eu acho que foi também um pouco isso que pensou um cientista, o Paul Crutzen, que foi Prémio Nobel da Química em 95, porque ele propôs que o mundo entrou numa nova época geológica, o Antropoceno, ou seja, época em que o homem altera significativamente o meio ambiente. Aliás, há já um nome para o período da história mais recente, após a Segunda Guerra Mundial, em que a taxa de mudança é realmente muito elevada e, portanto, passou a chamar-se de grande aceleração. Ou seja, as tendências socioeconómicas, como o crescimento populacional e o uso de recursos energéticos e da água, é muito elevado, assim como a emissão de gases com efeito de estufa e destruição dos habitats. E isto prova que o homem tem capacidade de modificar os processos ecológicos. E, portanto, nós agora perguntamos-nos, será que estamos perante uma crise da biodiversidade? E a verdade é que o mundo já passou por 5 extinções em massa e nós estamos atualmente a observar que há uma 6ª extinção em massa, em que a taxa de extinção está 100 vezes acima da taxa basal. Ou seja, nós perguntamos, será que estamos perante um ponto de viragem na trajetória de vida na Terra? E o facto é que, se olharmos para os dados da União Internacional para a Conservação da Natureza, percebemos que, por exemplo, 40% dos anfíbios estão ameaçados, 30% de vários grupos marinhos estão ameaçados. Inclusivamente, há um artigo na Nature que foi publicado e que refere que 15 a 37% das espécies terrestres pode extinguir-se até 2050, somente devido ao impacto das alterações climáticas. Mas nós perguntamos, ok, mas os oceanos cobrem mais de metade do planeta, o que é que está a acontecer nos oceanos? A verdade é que os oceanos absorvem grande parte do calor e do dióxido de carbono produzidos e, portanto, também eles vão sofrer e estão a sofrer já um aquecimento, uma acidificação e também uma grande frequência de eventos extremos como ondas de calor. E, portanto, nós temos que perceber qual é a vulnerabilidade dos organismos marinhos às alterações climáticas. E, para isso, temos feito estudos de tolerância térmica e flexibilidade fisiológica que já foram muito úteis porque nos ajudaram a determinar, digamos que, um ranking de vulnerabilidade dos organismos às alterações climáticas. Por exemplo, temos aqui o caso de alguns peixes da costa portuguesa em que nós percebemos que os chargos, por exemplo, são mais vulneráveis do que as tainhas. E, através desses estudos, percebemos também que o que acontece é que num oceano mais quente, a taxa metabólica dos organismos é maior. Portanto, eles têm um gasto energético maior e muitas vezes têm danos celulares também quando a temperatura é muito elevada. E isso tem impactos também a nível da reprodução e crescimento e da abundância das populações e com impactos para o homem a nível da disponibilidade de recursos. Um exemplo muito óbvio do impacto das alterações climáticas é, por exemplo, na barreira de coral da Austrália, em que as ondas de calor causam mortalidades massivas. Por exemplo, em 2016, 30% dos corais morreram. E isto não é caso único. Por exemplo, os habitats, as florestas de kelp marinho, que são macroalgas marinhas, também estão em declínio muito acentuado. Mas temos também que ver que os impactos não são só diretos na fisiologia do animal, são também indiretos. E para vocês perceberem isto, se calhar ouviram falar desta notícia dos pinguins da Antártida há pouco tempo. A verdade é que eles não se conseguiram reproduzir durante os últimos 3 anos devido à instabilidade do gelo marinho. E, portanto, a pergunta que fica é, será que eles têm habitats alternativos para se reproduzir? E qual é que é a durabilidade desses habitats face às alterações climáticas? E isto para não mencionar que, por exemplo, os cardumes de peixe podem se redistribuir devido ao aquecimento oceânico e o que aconteceu em 2017 foi que os pinguins adultos demoravam mais tempo a encontrar alimento e houve vários juvenis de pinguins que morreram à fome. E, portanto, nós perguntamos como cientistas como é que podemos conservar esta biodiversidade.
E eu acho que uma ideia muito importante que temos que ter é a biodiversidade é uma rede. Não há espécies que estão isoladas. Se uma espécie for afetada, as outras também são. E nós, como humanos, também estamos dentro desta rede e, portanto, temos todo o interesse em mantê-la. Agora, o paradigma que temos que pensar para a conservação é: será que queremos evitar totalmente a mudança ecológica e manter as espécies e ecossistemas como estão? Ou já estamos tão mal que a mudança é inevitável e temos que ter um papel interventivo, temos que facilitar a adaptação das espécies a estas pressões ambientais? A verdade é que não há uma solução global, muitas vezes, para os problemas de conservação. Tem que ser uma solução, muitas vezes, local. E já existe uma solução que é, digamos que é inovadora, mas também é um pouco controversa, que é a evolução experimental. Numa fase inicial, na evolução experimental, nós tentamos perceber qual é que é a dinâmica evolutiva da espécie. Tentar perceber se ela resiste ao longo das gerações, se ela sobrevive e quais são os mecanismos fisiológicos e moleculares que lhe permitem sobreviver. E podemos, talvez, a partir daí, perceber se precisamos de um plano de conservação mais adequado ou não. Mas, se nós agarrarmos na evolução experimental e usarmos isto como uma ferramenta direta de conservação, nós passamos a ter uma coisa que se chama evolução assistida. Ou seja, nós aqui queremos potenciar um atributo específico, como, por exemplo, a tolerância térmica. Ou seja, nós ainda estamos no começo, mas vocês pensem nisto como uma espécie de criar uma versão beta do animal, uma versão mais resistente. Isto nós pegamos nos indivíduos mais resistentes e reproduzimos esses, e fazemos isto ao longo de gerações até que temos uma população muito mais resistente do que tínhamos inicialmente. E a verdade é que isto está atualmente já a ser aplicado na Austrália por causa dos problemas da mortalidade na barreira de coral. Os cientistas estão neste momento a criar corais tolerantes para mais tarde tentarem recolonizar os habitats e reporem as zonas mortas. Agora, isto tem sido essencialmente feito a nível de invertebrados marinhos, porque eles são mais fáceis de manipular em laboratório e porque são realmente espécies estruturantes do ecossistema ou são espécies da base da cadeia alimentar. Mas realmente nós temos que pensar, será que é isto que queremos? É que isto já é uma solução da sala de emergência em que todos os cientistas se reúnem em pânico? É o apocalipse, o que é que nós vamos fazer? E realmente isto não é aquilo que nós queremos para a nossa natureza. O que nós queremos é que nós não tenhamos que chegar a este ponto. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que pensar se realmente vale a pena chegarmos a este ponto. E, portanto, nós temos que pensar. Mudar o nosso comportamento é essencial. Nós temos que educar as gerações futuras para valorizarem a natureza e tudo o que ela nos dá. Nós temos que reciclar, nós temos que limpar as praias, nós temos que consumir produtos sustentáveis. E lembrem-se, vocês podem pensar que isto são poucas coisas, e até podem ser, mas poucas coisas e pequenos atos, multiplicados por milhões de pessoas, podem realmente transformar o mundo. E é isto que vocês têm que pensar. E a mensagem que eu quero que vocês pensem em casa é: como é que queremos escrever a história do amanhã? Porque tudo pode depender de nós apenas e nós podemos melhorar o mundo. Obrigada.